Bom dia, queridos. Vão abrindo aí suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 6, para fazermos a leitura e darmos continuidade nesse capítulo 6 no final. Hoje chegaremos ao final. Então, você abriu sua Bíblia, abra e deixe ela aberta. E a intenção aqui é nós podermos caminhar nesse texto de Romanos capítulo 6, dando sequência àquilo que nós temos falado, né? Mas nós vamos fazer aqui a leitura antes do 20. Vamos ler o 19, porque como os irmãos sabem, a carta é uma sequência, né? Então, às vezes, a tarefa aqui do pregador é ver um trecho que ele tenha um sentido que possa ser explicado. E embora nós vamos trabalhar no verso 20 até o 23, o 19 ele é importante para a explicação do 20. Então acompanhe aí comigo a leitura que diz assim no verso 19 até o 23. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos uma vez mais. Santo Deus, tua palavra está aberta, queremos te pedir ajuda para entendermos ela, para que ela possa ser aplicada às nossas vidas e para que ela crie morada. Para que a tua palavra enraize no nosso coração e modifique tanto os nossos sentimentos, desejos, como a nossa mente. Que em tudo isso o Senhor seja glorificado. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Queridos, então hoje, aqui no comecinho, a ideia que eu trouxe a vocês é a gente poder recapitular um pouquinho a carta aqui, né? Você deve lembrar que sempre antes de entrar no texto propriamente dito, você vai perceber uma introdução, né, para poder ligar o texto. E aqui a introdução é justamente recapitular um pouquinho dessa carta. Então, Paulo, ele está escrevendo para a igreja que está na cidade de Roma, por isso carta aos Romanos. E Roma, se os irmãos não sabem, era a capital mundial do império, a cidade mais importante lá naquela época. E Paulo escreve essa carta da cidade de Corinto, provavelmente ao final da sua terceira viagem missionária. E isso provavelmente aconteceu entre os anos de 55 a 58 depois de Cristo. E diferente de todas as outras cartas, Paulo não foi o fundador dessa igreja que ele está escrevendo. Isso é interessante de nós sabermos. E essa carta também ela não está sendo escrita para resolver problemas imediatos, problemas doutrinários imediatos. Porque geralmente é isso que acontece nas cartas. É escrito uma carta para resolver problemas que estão acontecendo. Mas nesse caso aqui da carta de Paulo aos Romanos, não é esse o caso. E por isso, talvez, seja que Romanos é a explicação mais sistemática do Evangelho de Jesus Cristo no Novo Testamento. E a igreja aqui de Roma, que era um misto de gentios e judeus e não judeus, ela tem início entre aqueles judeus que participaram do evento no Pentecostes. Lembram de Atos 2, que o pastor Fernando explicou? Aqueles que participaram disso, muito provavelmente foram os fundadores da igreja de Roma. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para falar da necessidade e os benefícios de estar unidos a Jesus Cristo. Os benefícios e a necessidade de ter a Jesus como seu Senhor. Sem distinção de pessoas, judeus e não judeus, povos, etnias. E o capítulo aqui que Paulo começa no 6, ele vem numa sequência em que Paulo começa lá no capítulo 1 fazer o quê?
se introduzir uma saudação. Isso era muito comum naquela época, nas cartas, diferente de hoje, né? Você manda uma mensagem, um e-mail, e a saudação, ou dizendo quem está escrevendo, vem só no final. Não é assim? Naquela época era diferente. A mensagem, a apresentação era: eu, fulano de tal, escrevo essa carta. E Paulo passa, no capítulo 1, para falar, depois de ter feito a sua apresentação, no grande tema dessa carta, que é a justiça pela fé. Ele fala brevemente no final do capítulo 1, e depois ele vai demonstrar, do capítulo 1 até o capítulo 3, o estado da humanidade. Sem Cristo, todos estão perdidos, condenados e inimigos de Deus. Essa é a sequência lógica do apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 4, ele volta ao assunto da salvação pela fé, e ele vai falar de alguns personagens importantes. Ele vai falar de Davi, mas especialmente ele enfatiza Abraão, que é o patriarca da nação. É o grande nome lembrado pelos judeus. E no capítulo 5, Paulo começa esse trecho que nós estamos inseridos, no qual ele vai falar dos efeitos da salvação. Uma vez que Deus nos justificou, nos declarou justos diante dele, nós somos salvos, então agora isso tem efeitos práticos na vida. Então é isso que Paulo vai falar até o capítulo 8. E esse capítulo 6, que nós estamos lendo, falando e terminando hoje, se Deus permitir, ele é marcado por uma ênfase na liberdade do cristão do domínio do pecado. Essa é a ênfase. E você vai ver que é muito comum um contraste de ênfases. Qual é o contraste? Características das pessoas salvas em Cristo, aqueles que pela fé são salvos, estão em Cristo, daqueles que não estão salvos porque não creem em Cristo. Você vê com frequência aqui nesse trecho do capítulo 5 até o 8, fazendo esse contraste desses dois tipos de pessoas. Nós percebemos nisso claramente dois reinos: o reino das trevas e o reino de Cristo, o reino da luz. Nós percebemos que existe uma marcação de tipo de pessoa. Existe o novo eu, aquele que em Cristo é uma nova criatura, e o velho eu, aquele que está ligado ainda na natureza humana pecaminosa. Você também vai ver que isso é logicamente ligado a dois mestres específicos, ou senhores: escravos do pecado ou escravos da justiça. Esse é o resumo do que Paulo vem tratando até agora. E diante dessa perspectiva, Paulo vai encerrar esse capítulo aqui que nós estamos lendo, falando ou incentivando o progresso na vida cristã. De que forma? O crescimento na vida santa, na santidade, num desenvolvimento de uma piedade interna e que tem visualização externa. Essa é a ideia de santidade, do novo eu, daquele que foi liberto do domínio do pecado. O pecado agora não é mais seu senhor, não lhe escraviza com algemas, mas ele agora é servo de Deus. Esse é o contraste que Paulo vai falar. Então, a ideia é, aquele que foi liberto do domínio do pecado e agora vive como servo de Deus, ele tem que ter uma compreensão correta na teoria, entender. A fé cristã ela não é um sentimentalismo barato, ela é um fundamento de conhecimento, mas que é vivenciado na prática. Então, conhecer, mas não viver, pode ser uma fé defeituosa. Então, isso passa por uma perspectiva correta diante de Deus, e aqui Paulo vai nos apresentar um olhar correto sobre o passado, sobre o presente e sobre o que está por vir. E isso vai nos ajudar no progresso da nossa santificação. E o meu objetivo aqui essa manhã com vocês, queridos, é que você possa crescer em santidade prática, a partir do entendimento correto. E quando eu falar entendimento correto, eu não vou ficar sempre citando isso, mas é a Bíblia. A Bíblia é a base para o conhecimento correto. Então, cada um tem uma opinião sobre todos os assuntos, cada um vai dizer, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O cristão, ele tem uma base para isso, e é a Bíblia. Então, eu quero destacar aqui com vocês pelo menos 4 atitudes que devemos ter para crescer em santidade prática. Em primeiro lugar, por meio da dedicação, a demonstração do seu Senhor.
Então olha aí o verso 20 diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. A explicação disso, ela vem imediatamente após o versículo 19. Por isso que eu li antes com vocês, porque no verso 19, Paulo fala para os cristãos se apresentarem. A ideia de se apresentar é uma oferta viva do corpo do crente a Deus, certo? Em contraste com sacrifícios mortos, que apenas são rituais baratos, no Novo Testamento o crente é chamado a se oferecer como uma expressão de sacrifício vivo. E isso envolve o corpo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, isso envolve nossa mente, aquilo que nós pensamos, isso também envolve nossas posses, a maneira como nós administramos os recursos. Em outras palavras, é o ser por completo. Então Paulo está dizendo justamente isso. Ofertar a Deus nós mesmos como um exercício de adoração. Essa é a ideia disso. E isso é primeiro ordenado no contraste de como era antes. Vê que Paulo faz esse contraste. Eu falei sobre isso e você vai perceber muito. Como se Paulo aqui ele estivesse estabelecendo agora para o crente um padrão mínimo comparado como era a vida antes de Cristo. Então parece ser essa a ideia. O padrão mínimo do passado, uma vida antes de Cristo, como ponto de partida para a vida do crente. E ao afirmar aqui, você deve perceber aí no texto, ele diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Então, quando Paulo afirma aqui estar livre em relação à justiça, o que o apóstolo está enfatizando? O apóstolo está lembrando que um escravo no mundo antigo não tinha opção de servir a dois senhores. O escravo, ele não tinha essa possibilidade de livre escolha. Ele era obrigado a servir integralmente e obedecer o seu dono. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz aqui nos versos 19 e 20. E a ideia é aqui que ele diz em relação a trazer para o cristão, é que nesse tempo, o cristão não tinha, nesse tempo qual? Quando ele era escravo do pecado, ele não tinha nenhuma obrigação com Deus. Ou então, ele nem queria ter algo a ver com Deus dizendo assim, faça assim ou faça assado. Ele não queria nem saber de Deus dar opinião. Esse é o ponto, não se meta na minha vida. Então vocês estavam livres da obrigação de fazer o que é certo, é isso que o apóstolo Paulo fala. Só que isso, estar livres no sentido de não fazer o que é certo, não é que Paulo aqui está dando, olha, vocês têm desculpa para isso, vocês não sabiam. Não. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é explicando a atitude. Ele não está dizendo assim, estava tudo bem. Paulo está dizendo assim, sabe por que isso acontecia? Porque você não conhecia Deus e nem queria conhecer. Então é interessante de ver nesse trechinho aqui como Paulo deixa claro esse ensino que é um ensino bíblico. Paulo apenas ele vai reforçar algo que a Escritura inteira demonstra. Ou você está dedicado ao pecado, como escravo, como servo, como obediente ao pecado, ou você está dedicado a Deus, como escravo da justiça. Percebe aqui o contraste que Paulo vai dando? Paulo está falando aqui sobre um tipo de obediência que vem de uma dedicação do mais profundo do coração. Essa expressão ela apenas demonstra aquilo que está lá dentro. Então não existe meio termo na Bíblia, não existe meio termo. Não existe caminho do meio. Não existe a possibilidade de você dizer assim, olha, mas nem lá nem cá, não precisa ser tão assim radical com essas posições que só Jesus salva. Não é o que a Bíblia ensina. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de pessoas que vivem como se pudessem escolher, olha, amanhã eu escolho obedecer a Deus, no outro dia eu escolho obedecer ao pecado. Não fecha, não é essa conta. A Bíblia ela deixa claro que isso não só é uma mentira, como também não é possível. Ou você vive o tempo em pecado, ou você não tem tempo para viver no pecado. Ou você vive o tempo em pecado, ou você não tem tempo para viver no pecado. E a dedicação, irmãos, por que o primeiro ponto aqui é a ideia da dedicação? Porque a dedicação talvez seja uma das áreas mais nítidas de quem nós servimos
ou adoramos, ou amamos. Nós podemos perceber claramente na vida de cada um de nós, sem distinção, cristãos e não cristãos, o que tem mais valor. E a partir disso, você vai perceber a dedicação que você dá. Então, quando você pensa nisso, é só você pensar assim. Quando uma pessoa tem muito desejo de participar de um evento, como um show, você percebe que existem, muitas vezes, dias de espera numa fila, né? Há pouco tempo veio uma cantora norte-americana e as pessoas fizeram fila uma semana antes. Por quê? Porque era uma demonstração da dedicação e do seu amor. E essa ideia de oferecer, que o apóstolo Paulo fala aqui, é um chamado a ocupar todo o seu ser. Sua mente, seu coração e todo o seu ser, suas atitudes. Talvez essa seja uma das áreas que mais precisamos fazer uma sincera, humilde e importante autoanálise. A respeito na dedicação da minha vida. Como ela é demonstrada no tempo? O tempo é uma forma segura de ver a dedicação. Como eu gasto ele? Como eu utilizo os meus recursos que eu tenho, sejam eles financeiros, sejam eles do tempo, e como eu me divirto, como a minha diversão precisa acontecer? Ela precisa ocupar os padrões de um mundo que está em oposição com Deus, ou eu não tenho o desejo de viver dessa forma porque eu amo a Deus? E deixa eu lhe dizer uma coisa importante que talvez você saiba, mas você nunca parou para pensar. Eu consegui, com frequência paro, me pego pensando nisso e oro a Deus. Deus, me ajude a lembrar disso. O tempo é a única coisa que não se recupera. Posses podem ser readquiridas, lazeres podem ser refeitos, mas o tempo não volta. Então, não desperdice ele. Não desperdice o tempo com coisas que são passageiras e que vão ficar. Nós, como cristãos, somos chamados a não aceitar nada a menos que Deus para ocupar todas essas áreas. Por isso, o apóstolo Paulo fala com tanta intensidade a respeito de oferecer a nós mesmos, como que? Servos de Deus. Com amor e dedicação que surgem do quê? Nós cantamos isso, do entendimento de quem Deus é. Do entendimento de quem Deus é e de onde Deus nos resgatou. Essa perspectiva é muito importante para o progresso, para crescer em santidade prática. Em primeiro lugar, por meio da dedicação. Em segundo lugar, verso 21 vai nos dizer, por meio do arrependimento genuíno. Por meio do arrependimento genuíno, nós olhamos para o passado. Olha o texto aí, 21. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Paulo passa agora, no verso 21, a falar de uma reflexão genuína sobre os frutos adquiridos. Os resultados colhidos enquanto inimigos de Deus. Entendeu essa lógica do raciocínio do apóstolo Paulo? E Paulo já falou a respeito disso, desse modo de viver, lá em Romanos capítulo 1, nos versos 24 e 26. Como que Paulo falou? Eu vou fazer um resumo do que Paulo ensinou lá. Paulo disse que as pessoas trocam a glória de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, do único que é digno de receber a glória, pela glória da criação. Pela glória de coisas que foram feitas pelo Criador. E olha que interessante, muitas vezes transformando o ouro de Deus em Deus. Quer ver o exemplo? Vou falar aqui para você uma ilustração disso. O povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, você vai encontrar a história lá em Êxodo, e demonstra muito bem isso. No capítulo 3, logo no início, no verso 21, Deus fala o que ele iria fazer a Moisés. E lá no capítulo 12 você vai ver o que Deus fez. Então ele diz assim, olha, quando eu tirar vocês desse tempo de escravidão, do qual vocês já estão há centenas de anos, eu vou fazer que vocês não saiam de mãos abanando. Deus disse, eu vou despojar os egípcios, eles vão dar ouro para vocês, vocês vão pedir e eles vão dar espontaneamente, de tal forma que vocês vão sair de lá com muito dinheiro, ouro, recursos. E Deus faz isso, você vai perceber isso.
Mas é interessante de ver que na primeira oportunidade, esse ouro que Deus havia dado a eles transformam em seu próprio Deus. Você vai ver lá no capítulo 32 de Êxodo. Deus disse que iria despojar os egípcios para benefício de Israel. E na primeira oportunidade, Israel pegou o ouro que Deus havia dado e transformou num bezerro para ser o seu Deus. Isso não é incomum de acontecer conosco. Em relação ao nosso trabalho, Deus nos dá um trabalho e muitas vezes nós tornamos o trabalho o nosso Deus. Deus nos dá um casamento e muitas vezes nós tornamos o nosso casamento Deus. Deus nos dá filhos e muitas vezes nós tornamos nossos filhos nossos pequenos deuses. Deus nos dá a condição de nos divertirmos e muitas vezes a diversão vira nossos deuses. Somos facilmente capazes de transformar aquilo que Deus nos dá em deuses falsos. No entanto, esse aspecto não vai ainda mais longe, porque nessa perspectiva nós estamos falando de pessoas do povo de Deus que constantemente falham. Mas numa humanidade que tem a Deus como seu inimigo, vai ainda mais longe. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Você vai perceber lá na carta de Paulo, no capítulo 1, que essas pessoas que vivem dessa forma, como se Deus não existisse, elas chegam ao ponto até mesmo de corromper relacionamentos que Deus fez para serem desfrutados. Homem e mulher, capítulo 1, verso 26, natureza criada. Paixões infames e contrárias à própria natureza, é isso que Paulo ensina. Paulo ainda apresenta lá no capítulo 1 uma lista de frutos da antiga vida, antes de Cristo. Injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, engano, depravação, arrogância, desobediência aos pais. Isso é apenas a pontinha do iceberg, a lista vai muito mais longe. Entre outros, esse é o estado de todos os seres humanos antes de conhecer a Deus. Graus de intensidade maiores ou menores, variados, mas invariavelmente todos são inimigos de Deus. Aí você volta para o texto e Paulo fala assim: naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Qual foi o fruto dessa vida que não leva a Deus em consideração? Qual é o troféu que vocês ganharam por ter vivido assim? Paulo diz: morte. Esse é o resultado prático de uma vida que não leva a Deus em consideração. Porém, conforme o apóstolo Paulo fala aqui, e é interessante de você notar que esse é o estado de todos os seres humanos, aquele que de toda a humanidade está ou já esteve. Nós também já estivemos entre esses. Então isso não sobra motivo para orgulho, para soberba, para olhar para as pessoas que ainda estão perdidas e dizer eu sou melhor que você. Não é esse o objetivo. Paulo está falando que essa é a prova que as pessoas distantes de Deus não têm preocupação real dos seus atos. Ou melhor, não têm preocupação real da consequência dos seus atos. Porque ao invés de sentirem vergonha, eles até se vangloriam. Paulo falou isso. E não é assim que nós vemos as pessoas hoje? Pessoas que não amam a Deus, elas não só não amam, como elas fazem chacota. Como elas dizem para os outros, isso daí é ultrapassado. Nós estamos em pleno século 21. Nós sabemos que nós viemos da evolução do macaco e dos seus antepassados. Como assim Deus? Não é assim. Paulo fala lá no verso 32 do capítulo 1, que as pessoas vivem em rebeldia contra Deus, elas sabem que é errado, e elas não só vivem assim, mas elas ainda incentivam os outros. Percebeu? Só que o apóstolo Paulo, ele está falando de uma transição. Ele está falando que o modo de pensar assim para o cristão ficou aonde? No passado. Para o cristão, ele olha para isso e ele não apenas se arrepende disso que aconteceu, mas ele olha para trás e tem vergonha. Ele fica envergonhado de ver os frutos que ele achava que estava colhendo como sendo grande coisa. Agora ele consegue olhar para isso e dizer assim: o Deus Santo, Todo-Poderoso, e eu o desonrava com a minha vida dessa forma. Isso é vergonhoso.
Por isso, no presente, não faz mais parte do viver cristão. Paulo fala a respeito disso lá para os Efésios. Ele diz assim: portanto digo eu e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, com pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza de coração. Efésios 4, 17 a 19. Ele também, nós aprendemos por meio da Escritura, falando que há caminhos que para o homem parecem ser tão bons, mas que na verdade são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Você deve lembrar que você cantou isso. Então, a partir do momento que o cristão, que o crente entende quem Deus é, entende o que o pecado é, uma ofensa contra um Deus santo, quando ele olha para trás, o que ele vai ter é vergonha. Ele não vai se vangloriar por essas atitudes do passado. Ele vai olhar para isso e vai dizer assim: não quero mais. Isso acontece, sabe por quê? A partir do momento em que você entende de onde você foi resgatado. Você estava entre eles, eu estava entre eles, mas não estou mais. O Deus Santo me liberou disso, me libertou disso. Uma vida que não levava a Deus em consideração. Agora, Deus me resgatou disso, eu olho para trás com vergonha, e o meu maior tesouro no presente é Deus. Essa é a diferença. Então talvez você pergunte a si mesmo agora: mas então nós devemos viver olhando para o passado triste, com fardos, sempre lembrando daquilo e amargurados? Não, não é esse o objetivo. E embora exista espaço para a tristeza pelo pecado, e isso é normal de ser visto na vida do cristão, a ideia disso é que nós devemos lembrar que fomos perdoados e que não precisamos carregar esses fardos mais. Nós estamos libertos do poder, do domínio do pecado. No entanto, o objetivo disso é você lembrar do passado, para você lembrar e fazer um compromisso consigo mesmo e diante de Deus. Eu jamais quero voltar a ser dessa forma de novo, ofendendo a Deus e vivendo em pecado. Entendeu? Essa é a ideia do arrependimento genuíno ao olhar para trás. Ele ser um compromisso de que a maneira que você vivia não vai mais ser agora. Você já parou para pensar a respeito do que é o pecado? Já parou para pensar seriamente? Ou você ainda está entre aqueles que quando estão decorando a casa e erram na decoração, olham assim uma parede pintada e dizem: e a parede não ficou tão legal, isso é um pecado. Ou você está entre aqueles que entenderam que o pecado é uma ofensa contra um Deus santo. E quando você pensa na maneira que você já viveu, a lembrança que você tem é de saudade, de prazer, como eram bons aqueles tempos. Ou é de vergonha, dizendo assim: graças a Deus, não quero nem perto passar. O ponto aqui, meus queridos, é que se trata de que o crescimento prático numa vida de santidade está diretamente vinculado ao arrependimento dos pecados. E o entendimento do que o pecado é diante da santidade de Deus. Enquanto isso não estiver claro na sua mente, você vai continuar lidando como se o pecado fosse qualquer coisinha, mas não é. E olha só que interessante, a Bíblia trata o arrependimento como a porta de entrada do reino de Deus. Já parou a pensar nisso? E se você ainda não se arrependeu de sua maneira de viver sem levar Deus em consideração, hoje é o dia. Hoje é o dia. Se arrependa. Eu não vou lhe chamar à frente para fazer isso comigo aqui. Se você quiser, eu posso fazer junto, mas não tem problema. Mas faça. Pessoalmente você diga assim: Deus, eu não quero mais viver como eu vivia sem te levar em consideração. Lembre-se que a vida cristã ela é marcada por um constante arrependimento, que é marcado, por sua vez, por uma constante mudança. Arrependimento sem mudar não passa de remorso, de você dizer assim: realmente não foi uma coisa tão boa assim. Mas se não houver mudança, é porque o arrependimento não é genuíno. O arrependimento genuíno é marcado pela atitude prática. Em primeiro lugar aqui, crescer em santidade prática
vem por meio da dedicação, verso 20. Em segundo lugar, verso 21, o crescimento prático da santidade vem por meio de um arrependimento genuíno. Você olha para trás e se envergonha do pecado. Em terceiro lugar, por meio da santidade progressiva. O presente, o olhar para o presente, tem um objetivo de progredir em uma vida de devoção a Deus. Olha o verso 22 comigo. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Percebeu? Percebeu que a ênfase do apóstolo Paulo vai passando do passado para o presente? Como nós sabemos disso? Pelo começo do verso 22. Antes ele tratou de um olhar passado. Agora ele fala do olhar no presente. Agora, porém. Então Paulo passa para o estado atual e presente do cristão. Uma vez que no passado, os motivos que existiam eram o quê? Vergonha, tristeza. No momento da conversão, qual é esse momento? É aquele momento que você, por meio da confiança, da fé em Cristo, e Cristo somente, sem nenhum outro meio, você é unido a Ele. É isso que Paulo ensina. E uma vez que você é unido a Cristo, os benefícios de Cristo começam a ser desfrutados em você. Interessante isso, né? Sem estar unido a Cristo, nada do que Cristo fez você não se beneficia de nada. A humanidade não se beneficia daquilo que Cristo veio fazer sem estar unido a Ele por meio da fé. Interessante isso, né? Então, em Cristo, unidos a Cristo, as algemas que lhe prendiam como escravos do pecado são arrancadas. No entanto, elas são arrancadas não para você viver como você quer. Olha o que o texto diz. Agora, porém, libertados do pecado, vivam como querem todo dia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que, libertados do pecado, nós somos transformados em servos de Deus. Somos feitos servos de Deus. De maneira importante, aqui é apresentada uma informação para você e eu colocarmos em prática. No passado, você era incapaz de agradar a Deus, mas essa incapacidade não está relacionada com uma falta de capacidade física. Ela é de vontade, é volitiva, uma incapacidade no coração. No passado, porque você era escravizado pelo pecado, o seu coração não desejava a Deus. Pelo contrário, ele queria mais não se meta na minha vida. No entanto, uma vez que você creu em Cristo, o seu coração agora é transformado. A sua capacidade de vontade é restaurada para agradar a Deus e desejar viver para que Ele seja honrado. Interessante isso, né? Essa é a ideia. Então agora você é capaz de glorificar a Deus. Antes você não era. Agora você é capaz. Nossas afeições mudaram. O coração duro de pedra foi transformado. Aquele que não amava a Deus, agora ele ama. Aquele que achava que era autossuficiente, ele agora diz, eu não consigo nada sem Deus. É muito importante você entender isso. Hoje, lendo as Institutos de João Calvino trata de um trecho grande sobre justificação. E ele diz que o objetivo da justificação é não roubar nem 1 milímetro da glória de Deus. Todas as vezes que alguém encontra em si mesmos algum tipo de valorização que possa apresentar diante de Deus, ele está roubando a glória de Deus. Então, quando você entende que você é incapaz de nada, a glória de Deus é devidamente adorada. Interessante isso. Então perceba que o progresso que o apóstolo Paulo vai falando aqui, ele está na união com Cristo. Na união com Cristo nós somos libertos e transformados em servos de Deus. O mesmo Deus que libertou, ele não deixa assim. Ele diz assim, olha, agora eu fiz a minha parte, você faz a sua. Não. É o mesmo Deus poderoso que libertou, ele é poderoso para transformar naquilo que ele quer.
Essa é a ideia. Perceba novamente um contraste aqui entre o verso 20, verso 21, ele diz assim: naquele tempo que frutos colheram, percebe? Ele fala de frutos colhidos como escravos do pecado. Agora, no verso 22, ele diz que vocês têm um fruto que vocês colhem. O fruto é o resultado de um crescimento. É um resultado ou objetivo de algo. Essa é a ideia. Quando você pensa numa árvore plantada, essa árvore frutífera, ela é plantada para dar frutos. Esse é o objetivo. Deus nos salva para nos santificar. Santificar é a ideia de vidas cada vez mais dedicadas a Deus. O contexto e a ideia da palavra santificar, ela tem uma ideia de uma pessoa que agora vive para Deus. Não como um monge, não como um eremita que se isola, mas uma pessoa que agora trabalha e se esforça e se dedica para que Deus seja glorificado. Uma pessoa que ama sua esposa, respeita e se esforça por ela, abrindo mão de si mesmo para que Deus seja glorificado. Ele vem à igreja não apenas para contar presença, mas para poder glorificar esse Deus que o resgatou. Está entendendo a diferença? Isso tem que mudar tudo na sua vida. E é muito comum nós encontrarmos aquilo que nós chamamos na Escritura de imperativos divinos. O imperativo é uma ordem. Então é muito comum, você vai perceber no Antigo Testamento, você vai ver lá no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, ele diz assim: eu os tirei da terra da escravidão, agora só terão a mim como Deus. Eu os tirei da terra da escravidão, agora não farás para a imagem. Então Deus, ele mostra que ele faz uma obra, ele começou e agora ele diz: porque eu fiz essa obra, a consequência que agora deve acontecer é essa. Eu os libertei, agora vocês livres estão. Eu os perdoei, agora vivam como pessoas perdoadas. A ideia aqui é que esse imperativo divino, a ordem, sempre vem após uma declaração do que Deus faz em nosso favor. Interessante isso. Deus faz algo por você e ele diz assim: agora você é capaz de me obedecer. Como se nós fizéssemos uma reformulação aqui desse verso 22, ele diz assim: eu os libertei do pecado para que vocês vivam como meus filhos. Então, se vocês vivem como meus filhos, a sua vida deve ser uma expressão nítida disso. Você deve viver uma santidade crescente, porque eu o libertei do pecado. E o ponto alto aqui, meus queridos, é que essa obediência, ela não é um meio para você alcançar favor de Deus. Tire isso da sua mente. O ponto alto é que essa obediência é um fruto iniciado por Deus em você. É Deus quem transformou você. Por isso você é capacitado a obedecer. É Deus quem nos salva para obedecer. É Deus quem nos transforma para servos em santificação. É Deus quem nos dá e garante essa vida eterna. Percebe a diferença do cristianismo bíblico para as cópias baratas que dizem que Deus lhe salva, mas você pode perder a salvação? Que Deus é esse? Que não é poderoso o suficiente para manter a salvação? Não é o Deus de Paulo. Não é o Deus das Escrituras. Não é o meu Deus. E é interessante lembrar aqui que um contraste entre todas as religiões é o seguinte: se fosse para você definir as religiões e o cristianismo, é muito fácil. Embora elas vão ter suas particularidades, todas elas partem desse mesmo princípio básico. Você faz algo para alcançar o favor de Deus. Você se esforça de alguma forma para que Deus lhe seja solícito. Isso é básico. No cristianismo, os esforços nunca alcançam o favor de Deus. Nunca. Em todas as religiões, você faz algo para Deus vir a você. Né? Você faz algo para Deus, olha, então eu estou sendo mais ou menos a ideia do comportamento de fim de ano para o Papai Noel, né? Você se comportou para ganhar um presentinho
Mais ou menos essa é a ideia das religiões do mundo com relação a Deus. No entanto, no cristianismo, Deus desce do trono, se faz um homem para lhe dar a salvação. Isso é espetacular. É Deus que vem a você. E aí, quando Deus veio a você, Ele lhe capacita a fazer algo, não como um tipo de troca, mas como uma oferta agradável a Ele. Entender esse contraste é fundamental. E a partir do final desse verso 22, você vê que ele diz ali, olha só, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Então ele está dizendo assim, vocês agora vivem vidas em progresso, cada vez mais para se parecer mais com o Filho. Santificação. E aí ele diz, e o fim neste caso é a vida eterna. O final do caminho da santificação é a vida eterna. Existe um progresso na vida cristã. A santificação não é um fim em si mesmo. Você não vive uma vida progredindo na piedade para glorificar a Deus como um fim em si mesmo. Mas você olha o objetivo lá na frente, a vida eterna. E é vital você enxergar isso. A perspectiva da vida eterna, do que está por vir, é algo que sempre deve ocupar sua mente. Sabe por quê? Porque esse tempo do lado de cá é difícil. As dificuldades inundam a nossa vida. Os sofrimentos, eles acontecem diariamente. E se você se deixar ser inundado pelas circunstâncias presentes, você vai morrer afogado. Por isso você sempre tem que estar com a perspectiva bem clara do que está por vir. E ter essa clareza de enxergar o mundo, meus queridos, ela não é só importante, ela é indispensável. Ela é indispensável. E isso sempre tem que partir da Bíblia. Sempre. E isso, quando você entende essa perspectiva de que a santificação é um progresso de vida para a vida eterna, é fundamental. Porque vai modificar a maneira como você olha as circunstâncias. As lutas e as dificuldades do presente, você vai ver ela com outros olhos. Você não vai mais, não é que você não vai sofrer, não é que você não vai sentir a pancada, mas você vai dizer assim, isso não é nada comparado com o que eu sei que está reservado para mim no futuro. A vida eterna que me espera. Então, como um bom esportista, a linha de chegada sempre deve ser o seu objetivo. Sempre deve ser o seu alvo a ser olhado. Para que no presente, nessa jornada chamada vida, você não se perca no meio dela. Saber para onde você está indo é o melhor remédio para se manter no caminho estreito. Saber para onde você está indo é o melhor remédio para se manter no caminho estreito. E algumas aplicações aqui são importantes a respeito desse olhar presente. Eu diria que a gratidão pela liberdade do pecado deve ser frequente. Você olhar para isso e dizer obrigado por ter me libertado dessa escravidão. E nesse sentido nós olhamos para trás, para o passado. Olhando para trás e se comprometendo a não viver nunca mais como você vivia. Dizendo, Deus, não se mete na minha vida. Dizendo, olha, Deus, eu estou passando por dificuldades e isso é prova que o Senhor não está comigo. Deixe para trás e nunca mais pense isso. Nunca mais viva sem levar Deus em consideração. Se comprometa consigo. Fale, olha, essa é uma resolução. Nós estamos em março, né? Seria uma boa resolução para final de ano. Eu vou me comprometer nesse ano a não viver como se Deus não existisse. E olha que importante saber disso. É assim que acontece a ordem da salvação, Ordo Salutis. É assim. Deus, por meio do seu Espírito, concede fé quando a pessoa escuta a respeito de que ela precisa de um Salvador, de Cristo. E aí, quando ela concede essa fé, a pessoa se arrepende. O fruto da fé é o arrependimento.
No entanto, o arrependimento também tem um fruto, que é a santificação. É uma sequência indivisível. Por isso que o crente que não tem esses passos na vida, e eu não estou falando pessoas perfeitas, isso é impossível do lado de cada eternidade. Mas eu estou falando que a vida cristã é marcada por um arrependimento, olhar para o pecado, se arrepender, se entristecer, vergonha e seguir em frente. Lembre-se disso. E enquanto eu pensava a respeito dessas aplicações, uma aplicação importante me veio à mente. Nós temos vivido, com a graça de Deus, o começo de uma geração de filhos crentes. Pessoas que nasceram em lares cristãos. Não foi assim comigo, não foi assim com o pastor Fernando, não foi assim com a maioria. Mas muitos agora, os jovens, têm crescido a partir de um lar cristão. E talvez, quando ele olha isso, ele não agradece a Deus pela misericórdia em preservar sua vida. Ou talvez os pais não valorizem isso a ponto de não cuidar dos seus filhos para que eles não precisem se lambuzar com os pecados como se fosse normal, porque é cultural. Então, jovem, não caia no equívoco de achar que existe felicidade, aventuras longe de Cristo. Não caia nesse equívoco. Não se iluda de que você pode desfrutar de tantas coisas que são legais. Pessoas descrentes, elas se divertem, elas conseguem ter momentos alegres, coisas que me parece que são melhores até do que eu vivo. Não faça isso. Nós vemos claramente nisso, sabe quando? Quando nós olhamos para pessoas famosas, e talvez seja o momento mais marcado por influência digital, né? Então você vê, muitas vezes, nossos jovens sendo completamente sugados por influências de pessoas que não amam a Deus. Pessoas que os nossos jovens olham e falam, eu queria ser como ele. Não é o que acontece muitas vezes? Vida sem Cristo não vale nada, porque o fim dela é morte. Lembram do verso 21? Que frutos vocês colheram? Morte. Sabe o nome disso que eu dei pensando a respeito disso? Talvez, claro, não sou eu que inventei a roda, mas o nome disso é ouro falso. Você já escutou nessa impressão, ouro dos tolos? O ouro verdadeiro, ele é valorizado porque ele é quimicamente estável. Então, ele é durável. A maneira que o ouro é composto é o que preserva ele de não ter ataques químicos, dele ser durável. Você vê pessoas com dentes de ouro, hoje não tanto. Você vê joias sendo feitas de ouro. Por quê? Por causa disso. Ele é confiável. No entanto, existem imitações falsas para o ouro. Você já deve ter escutado, nem tudo que reluz é ouro. Existem coisas que têm o mesmo brilho, mas não têm a mesma durabilidade, a mesma qualidade. O nome de uma delas é pirita. É um mineralzinho que as pessoas acham que é ouro. Mas quando elas vão fazer os testes, não passa no controle de qualidade. É ouro falso. Ouro dos tolos é como se chama. E assim é a vida do pecado. A vida do pecado, ela parece ofertar algo maravilhoso. Ela parece ofertar algo prazeroso. Olha, você não está feliz com a sua esposa? Se separa, porque você tem que ser feliz, a vida é tão curta. Ouro falso. Olha, aproveite um pouco a sua juventude e depois volte para a igreja. Ouro falso. Olha, o que importa mesmo é desfrutar tudo que dá, porque a gente não sabe se não pode morrer amanhã. Ouro falso. Longe de Cristo, tudo é morte. Lembre-se disso. Parece o pecado, ele oferta algo maravilhoso, né? Venham, sejam contentes, se deleitem. Mas no fim é engano, porque o fim dele é morte. Então, deixa eu dizer a todos vocês, aproveite os recursos que Deus tem dado à nossa geração para crescer em santidade. Existem dezenas de bons livros. A nossa biblioteca humilde ali tem já algumas dezenas, mas se você precisar mais, o pastor Fernando vai ficar feliz em emprestar.
Livros, bons livros. Nós não temos desculpa. Mas eu queria alguém que me ensinasse a respeito de santidade. Eu posso lhe indicar 5 bons livros. Me procure depois do culto. Deus tem nos dado Bíblia em abundância. Nós temos diversas traduções em português. Se você é um pouco mais versado, você tem inglês. Se você quer aprender ainda mais, tem o grego. Bíblia. Nós não temos desculpa de não ler. Um recurso que Deus dá, desde o mais pobre ao mais rico, é a oração. Percebeu que diferença? Deus não faz esse tipo de acepção de valor por causa disso. A oração está acessível a todo aquele que está unido a Cristo. O culto público está acessível a todos vocês. Não menospreze isso. O discipulado cristão, que é um constante conhecimento para crescer em santidade, é fundamental. Não negligencie isso. Crescer em santidade prática. Esse é o objetivo que Paulo nos fala aqui nesse texto. Em primeiro lugar, por meio da dedicação. Em segundo lugar, por meio do arrependimento genuíno. Você olha para o passado. Em terceiro lugar, por meio de uma santidade progressiva. Fomos salvos para crescer em santidade. E agora, por fim, por meio da esperança bendita. O crescimento na santidade, ele deve ser sempre olhado com a perspectiva do futuro. Olha aí o verso 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, Paulo vai fazer contrastes. E você vai ver que relembrar constantemente o resultado final de cada caminho. Qual caminho? Aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, é mais do que importante. Tem coisas que são importantes e tem coisas que são indispensáveis. E essa é uma delas. Paulo aqui ele explica o complemento da sentença anterior. Como nós sabemos disso? O verso 23 começa com a palavrinha por quê? Então ele falou no 22, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, presente. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você percebe que agora Paulo disse que nós temos um fruto para a santificação, e esse fruto para a santificação tem um objetivo: vida eterna. E agora Paulo explica melhor como isso acontece. E não é incomum Paulo fazer ilustrações para explicar essas coisas. E você vai perceber aqui Paulo falando a respeito de 2 tipos de tesouro, que está intimamente ligado àqueles a quem serviram. Aqueles que serviram a Deus têm um resultado final. Aqueles que não servem a Deus também têm um resultado final. E é mais aqui um contraste para que você e eu não tenhamos desculpas de dizer assim: pois é, mas eu não sabia que era assim. Eu achava que eu podia caminhar um pouquinho em cada caminho. Paulo traz novamente uma imagem que ele já usou nesse capítulo, de 2 senhores pagando seus servos. 2 donos pagando seus assalariados. E você vai ver que o primeiro aqui que ele fala é que o primeiro é o pecado, que paga todos aqueles que estão unidos a ele, e o preço do pagamento é maravilhoso. É um preço maravilhoso, vale a pena. Ele diz que é a morte. Percebe aí no verso 23? O salário do pecado é a morte. E é interessante destacar que o salário, qual é a ideia de salário? O salário é o justo pagamento pelo merecido trabalho. O salário do pecado é a morte. E o salário é o justo pagamento pelo trabalho feito. O que nos leva a entender que o pagamento do pecado, para o escravo do pecado, é a morte. E assim o castigo merecido, reservado para toda a humanidade sem Cristo, está preparado. Todos receberão. Isso é triste, né? A gente não fala isso
com alegria, falando assim, eu não sou assim. Não, a gente olha isso e a gente diz assim, sério, aquele cara que eu conheço, aquela criança, sério. E a ideia aqui do pagamento pelo mês de trabalho é qual? É de que no final do mês você recebe aquilo pelo que você trabalhou. Eu acho que a grande maioria aqui recebe um trabalho, né? Tem um trabalho, mesmo sendo assalariado, chega ao fim do mês, você tem um salário que você recebe. A ideia aqui é do patrão pecado. O pecado é o patrão. E ele vai pagar pelo que você merece. Entendeu? O pecado, ele paga uma remuneração sem atrasos. Você não vai ver ninguém em toda a história da humanidade que o pecado deixou de pagar. Você não vai encontrar alguém reclamando no sindicato dos pecadores. Não tem. Não existe ninguém. Você nunca vai encontrar alguém que reclame, olha, eu não recebi o que eu merecia, o salário do pecado. Todos recebem a morte como retribuição pelo serviço prestado. E essa morte é espiritual, física e eterna. No entanto, ainda bem que a Bíblia não para por aqui. A distinção marcante do cristianismo está nessas preposições aqui. Ele diz assim, o salário do pecado é a morte. Terminou? Não. Ele diz assim, mas Deus fez algo para intervir isso. Deus fez algo diferente do propósito do pecado, do propósito do salário do pecado, de dar conforme o merecimento. O dom gratuito não é o justo pagamento, mas o misericordioso presente. Percebeu a diferença? O que você merece, o que eu mereço, é o pecado, porque esse é o pagamento pelo merecimento. Mas graças a Deus que Deus não me dá o que eu mereço. Mas porque Ele é misericordioso, eu recebo um dom gratuito por meio de Cristo. Deus dá um merecimento de vida eterna, sem merecimento de vida eterna. É importante você fazer. Paulo tem essa intenção aqui. Ele está fazendo justamente dizendo assim, você acha que você tem algum merecimento? O único merecimento que você tem é de morte. Mas Deus não lhe entrega assim. Deus é bondoso, Deus é amoroso. Diferente do salário do pecado, a salvação não é merecida. Isso é maravilhoso. Salvação não é merecida. E a salvação que você recebe, ela não dura apenas para esses 70, 80, 100 anos de vida. Ela tem um valor eterno. E o valor eterno quer dizer que nós vamos desfrutar para todo sempre. Não somente o livramento do inferno, isso é terrível, mas especialmente um relacionamento desfrutado com Cristo por toda a eternidade, por todo sempre. E talvez uma das maiores dificuldades que nós seres humanos encontramos, sem distinção de tamanho, é entender que não existe merecimento diante de Deus. Você já foi assim? Eu já fui. Entender que não existe merecimento diante de Deus. Não tem como. Você percebe que isso é uma coisa que acontece diariamente. E a outra dificuldade também é entender que todos são capazes de ser salvos pela graça. Não existe ninguém que seja ruim demais, malvado demais. Isso muitas vezes nos fere o orgulho, não fere? Você vai dizer assim, eu me esforcei a vida inteira, e esse cara aí que a vida inteira trapaceou, o nome disso é graça, favor imerecido. E a ideia equivocada disso pode ser vista desde a infância. Eu estava conversando com o Rafael semana passada, se eu não me engano, sobre a importância de obedecer, né? Estou naquela fase com ele que eu digo, filho, obedecer aos pais é o que Deus quer, porque é obedecer a Deus. A autoridade, ensinando e explicando para ele a necessidade de se arrepender, dizendo, filho, se arrependa disso. E eu estava explicando para ele como Jesus salva todos que se arrependem e que se achegam a ele. Aí ele me olhou bem sério assim e falou, mas o homem malvado não, né, papai? É exatamente esse o ponto. Ele ainda não entendeu que nós somos o homem malvado. Nós
somos aqueles que não merecemos. Nós somos aqueles que precisamos desesperadamente do dom gratuito. E é exatamente esse o ponto. Essa é a beleza gloriosa da graça de Deus, sem ser coagido, sem ser obrigado, mas espontaneamente Ele se dá. E se dá por meio de Cristo. E todos que se unem a Cristo desfrutam disso. Deus não só tem poder para salvar, mas Ele tem poder para salvar a quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E essa salvação, e talvez esse seja o ponto alto, que começa agora, quando você crê em Cristo, ela tem efeitos duradouros e completos lá na eternidade. A Bíblia fala de um tempo que não vai ter fim. A Bíblia fala de um tempo que nós chamamos de eternidade. E Paulo aqui enfatiza que o presente imerecido que recebemos em Cristo e que desfrutamos para todo sempre é isso, vida eterna. Vida eterna. Então, diante dessa perspectiva do futuro, todo sofrimento presente que você possa estar passando, toda a dor que você sente, e se não sentiu, pode sentir, toda a depressão, toda a angústia, tudo isso deve ser olhado e colocado na perspectiva correta da vida eterna. Sua doença não é o seu fim. Suas tribulações não são o seu fim. Tudo isso tem data e hora para acabar. Porque todos que estão unidos a Cristo Jesus têm a garantia dada por Deus poderoso da graça de uma vida eterna. Que começa agora, mas que vai ser desfrutada na sua plenitude no futuro. Lembre-se disso. Isso vai lhe ajudar no progresso. Essa talvez seja uma atitude importante para o seu crescimento prático na santidade. Leve a sério a vida eterna. Leve a sério a vida eterna sua e das pessoas ao seu redor. Medite sobre isso. Pare e pense sobre a importância de falar de Cristo, do Evangelho da salvação, das boas notícias de salvação. E isso não começa por os outros, começa com nós mesmos. Relembre diariamente dessa maravilhosa notícia, do que você foi salvo, para que todas aquelas circunstâncias, dificuldades, esmagamentos, opressões de trabalho, de canseira, para que isso tudo seja colocado na perspectiva correta. Não é nada comparado com aquilo que eu tenho certeza que me aguarda. Essa é a perspectiva correta. A partir disso, você pode colocar na sua oração: Deus, me dá uma visão maior dessa vida que está reservada para mim. Deus, me ajude a ter Jesus como meu maior tesouro, como o tesouro mais precioso, para que eu não seja enganado por ouro tolo. Para que o ouro tolo não brilhe aos meus olhos me atraindo. Essa tem sido minha luta, irmãos, na vida cristã. Deus, não deixa eu desperdiçar o tempo. Não deixa. Deus, me ajuda a ter Jesus como meu tesouro mais precioso, para que nenhum ouro falso possa me atrair. Pregar a mim mesmo todos os dias sobre tão grande e merecida salvação. Essa tem sido a minha luta na vida cristã. Para que eu não passe ao ponto de achar que a salvação não é tão grande coisa assim. Para que eu possa amar a Cristo e valorizar como o meu maior tesouro. Então, o que nós vimos hoje aqui, queridos, é que crescer em santidade prática a partir de um entendimento correto bíblico. E as atitudes que você deve colocar em prática a partir do que nós aprendemos aqui é por meio da dedicação, demonstrando seu Senhor. Em segundo lugar, por meio do arrependimento genuíno, entendendo o que é o pecado e querendo cada vez mais distância dele. Em terceiro lugar, por meio de uma santidade progressiva. Nós somos salvos para as boas obras. Se não fosse para isso, Deus salvaria árvores que ficam plantadas e paradas. Nós somos salvos por uma vida prática. E por fim, e talvez
O condutor que leva adiante é por meio da bendita esperança. Olhe para o futuro e cada dia mais pregue a você mesmo. O que está por vir é incomparavelmente melhor e mais prazeroso do que qualquer ouro tolo desse tempo e do que qualquer dificuldade que possa me apertar. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, graças te damos porque o Senhor é bondoso. Graças te damos porque temos liberdade de abrir a tua palavra e aprender. E de fato, começando em mim, Senhor, tantas dessas atitudes práticas precisam ser vigiadas, precisam ser levadas verdadeiramente em consideração. Nos ajuda a cada vez mais nos oferecermos a Ti, nos ajuda a termos nojo do pecado, nos traz o arrependimento genuíno, nos capacita a termos o nosso coração impulsionado para crescer numa vida piedosa, nos ajuda a valorizar os irmãos mais maduros, pessoas que amam a Ti, nos ajuda a procurarmos essas pessoas para termos mais comunhão com eles. E por fim, nos capacita a ter um vislumbre da vida eterna, que começa agora no nosso relacionamento com o Teu Filho, Jesus, mas que vai ser desfrutada na plenitude e na eternidade. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.